Galera, graça e paz. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. E aproveite este minuto para compartilhar com mais pessoas. Deus te abençoe. Enquanto você chega, a gente vai se aquecendo aqui. Enquanto você compartilha, nós vamos orando para que a presença do Senhor seja manifestada na minha casa, na sua casa. E o Senhor fale conosco esta noite. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade desta noite. Te louvamos, Deus, por esse dia abençoado que o Senhor tem nos dado. Somos gratos a Ti, Senhor, pela saúde, pela paz, pela alegria. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Obrigado pelas Tuas mãos poderosas, Senhor, que estão estendidas sobre nós, nos sustentando, Senhor, a cada passo. Te adoramos, Deus, e sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso, amável, misericordioso. E com toda certeza, no dia de hoje, o Senhor tem uma palavra para nós. O Senhor está com os seus ouvidos abertos à oração do Teu povo. E nós nos reunimos nesta noite, Senhor, as famílias que estão se conectando com a gente, para buscar a Tua face, a Tua presença, Deus. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ouça nesta noite e responda-nos, Senhor. Responda-nos, ó Deus, para que este povo saiba que há Deus em Israel, que o Senhor é o Deus da nossa vida e que o Senhor continua fazendo milagres, que o Senhor continua no governo de todas as coisas. Por isso te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor manifeste o Teu poder sobre cada casa, sobre cada família, Pai, e que todos sintam a doce presença do Teu Espírito Santo agindo em cada lar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. A Ti a honra, a glória para todos sempre. É o que eu te peço nessa noite no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sua
cada casa, cada família, Senhor, que nesta hora tira, Senhor, esse tempo para estar contigo, Deus. O Senhor visite cada lar, cada família neste momento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos nesta hora, Deus. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Quando
Aleluia. A Deus, que o Senhor nessa noite possa, Senhor, acalentar o coração, a alma dessa pessoa, deste teu filho, dessa tua filha, Senhor, que está diante da tua presença nesta hora. Que essa família, Senhor, seja acolhida nos teus braços nesta hora, Deus. É o que nós te clamamos, Senhor. Oh, que amor extraordinário é o amor de Deus. É o amor que Deus tem por você. É o amor que Deus tem por nós. Aleluia. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar, para que hoje tivéssemos vida abundante. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Sim. Aleluia. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer-te. Não importa o preço. Eu quero te dizer que o preço é muito menor do que o preço que Jesus pagou na cruz por nós. Hoje tudo está muito mais fácil. Hoje você pode conhecê-lo, hoje você pode ouvir falar dele. E você não apenas ouvir, mas você pode viver experiências com Jesus. E que esta noite o Senhor possa te revelar os segredos que nós estamos cantando aqui. Ouvir teus segredos, quero conhecer os segredos do teu coração. A palavra do Senhor diz assim, olha, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vou anunciar segredos que você ainda não descobriu. Vou anunciar coisas que você ainda não provou. Aleluia. Eu ouvi uma frase dizendo assim, a sua alma tem saudade de coisas que você nunca provou. O seu espírito tem saudades de coisas que você nunca provou. O que significa isso? O que é que eu nunca provei? Os segredos do coração de Deus. Ou quem sabe você já provou alguns segredos do coração de Deus, mas existem muitos outros segredos escondidos e que nós devemos descobrir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você já está aqui conosco. Não sei se é o seu ou é o meu, mas amém. Glória a Deus, tem muita gente aí conosco já essa noite. Tem uma palavra do coração de Deus para vocês.
Minhas meninas vão me deixar agora. Mas o Espírito Santo está aqui com a gente, amém? Tchau, gente. Boa aula para vocês. Glória a Deus. É um segredo do coração de Deus que eu quero te revelar nesse momento, amém? Olha só. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês essa noite sobre 2 altares que foram levantados ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E nesses altares o nome do Senhor foi invocado. E após esses altares serem erguidos ao Senhor, Ele respondeu à oração que se fazia ou que se fizeram naquela ocasião, naqueles altares. Olha só, os altares foram levantados por homens de Deus durante toda a existência humana. Até hoje os altares são levantados, só que de uma forma diferente da forma que era levantado no tempo antigo. O que é altar, pastor? Altar é lugar de sacrifício. O que nós chamamos de altar do templo, lá na igreja, onde a banda se posiciona, onde o pastor se posiciona para pregar, aquele lugar, espiritualmente falando, é o lugar onde nós levamos a nossa vida, levamos a nossa oferta, levamos o nosso sacrifício ao Senhor. No tempo passado, no Antigo Testamento, Deus dá ali para Moisés a descrição de como deveria ser construído o templo do Senhor. E no templo do Senhor, sacrifício de animais para remissão de pecados. E esse sacrifício era apresentado diante do altar do Senhor. Só que hoje, depois de Jesus, após Jesus ter se feito sacrifício por nós, ter assumido a cruz e morreu em nosso lugar, hoje nós não oferecemos mais sacrifícios de animais. Oferecia-se o cordeiro para a remissão do pecado. E Jesus diz assim, olha, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então morre na cruz em nosso lugar, substituindo aquele cordeiro que já não servia mais, o sangue daquele animal. Jesus então é oferecido no maior altar de toda a história, o Gólgota, onde a cruz de Cristo é cravada e o sangue de Jesus é derramado naquele lugar. Naquele é o maior altar de toda a história, onde Jesus é oferecido. Mas nós continuamos ainda a oferecer altares a Deus. Porém, esses altares não são mais feitos de pedras. Não é mais como o altar feito ali, descrito por Deus, quando Moisés dá ordem para construir ali o templo do Senhor. Não é mais dessa maneira. Mas nós ainda hoje continuamos a oferecer altares a Deus. Esses altares não são estabelecidos mais de forma de pedra, mas são estabelecidos agora de forma humana. Nós somos os altares do Senhor. Amém? A nossa igreja que é o dia da oração. E eu já preparei esse ambiente aqui, tenho buscado a Deus neste lugar, tenho orado aqui pela sua vida, tenho orado aqui pela sua família, e eu creio que este ambiente está preparado para que, ainda que através desta live, o Senhor colha as suas orações, a sua casa. Pessoal, desculpe, nós tivemos um probleminha com a internet, mas estamos de volta. Só recapitulando para você entender, me acompanha aí. Entenda que altar é o lugar de oferecer sacrifícios ao Senhor. E desde os patriarcas, os altares eram levantados com a intenção de selar uma palavra que eles recebiam de Deus. Nós vemos isso na história de Jacó, nós vemos isso na história de Isaac, vemos isso na história de Abraão. Eles recebiam uma promessa, recebiam uma palavra do Senhor e eles estabeleciam um altar de sacrifício, de adoração a Deus para selar aquela palavra. Então este altar, ele mudou da forma física para a espiritual, mas ele continua valendo até hoje, porque dentro dos altares que nós somos, nós validamos as palavras proféticas do Senhor, nós validamos dentro deste altar a promessa de Deus. Então não é mais de uma forma física, mas é de uma forma espiritual. E isso continua valendo até hoje.
Os profetas eram usados por Deus também, quando trazia uma sentença, quando trazia uma direção para o povo, também se estabelecia altares, marcando um novo tempo, marcando algo que Deus havia falado que iria acontecer, ou algo que já estava acontecendo. Então o altar, neste altar nós apresentamos o sacrifício de louvor, o sacrifício de adoração, nós apresentamos ofertas, nós apresentamos os nossos votos no altar do Senhor, nós apresentamos a nossa vida e nós somos também este altar onde oferecemos a Deus a adoração. A palavra do Senhor diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses adoradores são aqueles que no altar da sua vida, no seu altar pessoal, essas pessoas acendem, mantêm a chama acesa, um fogo que é aceso pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos esse compromisso de manter esse altar aceso em chamas, sacrificando a Deus a nossa carne, sacrificando a Deus a nossa alma, colocando diante dele os nossos anseios, colocando diante dele tudo aquilo que somos e as nossas ofertas como louvor e adoração a Deus. Quem está entendendo aí, diga amém. Agora eu quero falar especificamente com você sobre este altar de oração. Veja só, o altar marca algo extraordinário que Deus fez ou que Deus irá fazer. Você confere isso na história dos patriarcas. Abraão estabelece altar, selando a promessa de Deus. Abraão estabelece altar quando mantém a promessa de Deus viva no seu coração. Abraão estabelece altar quando a promessa se cumpre, quando Deus promete a terra, quando Deus promete filhos, quando Deus promete que ele seria pai de uma multidão. Abraão vai estabelecendo altares ao Senhor. Amém, queridos? Então veja só, o altar é uma base de sustentação para a vida espiritual. Sendo um ato espiritual, o altar pode ser a Deus ou pode ser a demônios, porque os demônios também são espíritos. Então existe o reino espiritual de Deus e o reino espiritual das trevas. Ou seja, ou estabelecemos altares ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ao nosso Deus, ou esses altares são erguidos a demônios, ou a entidades, ou a ídolos dessa terra, ou a pessoas, ou altares que são levantados para o meu próprio prazer, para o meu próprio ego. Então entenda bem isso. Olha só, o altar marca coisas extraordinárias que Deus fez ou irá fazer. O altar é uma base de sustentação para a vida espiritual. Sendo um ato espiritual, ele pode gerar adoração a Deus ou adoração a demônios. E nós vemos isso claramente quando Deus usa Gideão, quando Deus usa Elias, e eles confrontam os altares que haviam sido levantados a entidades, a demônios, e mais especificamente o demônio chamado Baal, uma entidade chamada Baal, uma espécie de Deus que dominava uma hierarquia de outros deuses. Então isso é muito sério. Um altar, nós somos altares, nós somos criados para levantar altares. Esses altares, eles vão dar adoração a Deus ou vão dar adoração a demônios. E já nós falamos sobre Gideão e sobre Elias. Então grave bem o que eu te falei agora. O altar é uma base de sustentação espiritual. É no altar que o fogo se acende. É no altar que nós mantemos a chama acesa. É no altar que oferecemos os nossos sacrifícios a Deus. É no altar que apresentamos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é mais um sacrifício morto. Não é mais um animal imolado, porque Jesus já morreu no nosso lugar. Agora esse sacrifício se apresenta de forma viva. E esse sacrifício deve ser santo, deve ser agradável a Deus. Então os altares que levantamos devem ser altares de adoração, devem ser altares de oração, altar de entrega, altar de sacrifício. Quando Deus levanta Gideão para livrar o seu povo das mãos dos midianitas, Deus ordena que ele faça algo antes de que Deus dê o livramento propriamente dito. Porque havia ali o exército dos midianitas que perseguia o povo de Deus. Você confere isso em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, eu não quero ler toda a história, porque não vou falar sobre a história de Gideão, mas eu quero comentar isso com você. Quando Deus levanta Gideão
Gideão se sentindo o menor da casa do seu pai, Gideão sendo a menor tribo, Gideão se sentindo incapaz. Deus o chama, Deus o comissiona para libertar o seu povo das garras do inimigo que estava destruindo a lavoura, que estava destruindo os animais, que estava destruindo as famílias. As famílias viviam em cavernas com medo dos seus inimigos, porque de tempos em tempos eles vinham e destruíam tudo que o povo de Deus produzia. É claro que, se você analisar a história, eles estavam sofrendo aquele mal por conta dos seus pecados, por conta de uma vida de idolatria a outros ídolos, por conta de altares que havia sido levantado para outros deuses. Eu vou dizer para você com toda certeza que nas nações da terra existem milhares e milhares de altares levantados para outros deuses. E isso é uma ofensa, isso fere o princípio do Senhor. Quando Ele diz na sua palavra que somente a Ele devemos adorar, somente a Deus devemos nos prostrar, porque Ele é o único e verdadeiro Senhor, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Aleluia! Então o que passa disso é coisa do maligno, mas existem milhares de pessoas prostradas diante de altares levantados a demônios, a Baal. E nós precisamos nesta noite, hoje a minha convocação para esta oração, é que através da oração desta noite, do altar de oração, que nós iremos levantar aqui neste lugar, na sua casa, na sua vida, nós iremos destruir os altares de Baal na nossa vida. Veja só o que diz aqui, Juízes capítulo 6, o versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, disse a Gideão: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba ou destrua o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Deus ordena para Gideão. Gideão, nessa ocasião aqui, ele já está convencido de que Deus o havia escolhido e de que Deus o capacitaria para vencer os seus inimigos. Mas Deus diz assim: olha, antes que a gente prossiga com esta missão, antes que eu te dê uma vitória sobre os seus inimigos, eu preciso que você faça algo. Eu preciso que você vá e destrua o altar que o seu pai estabeleceu a Baal. Eu quero que você destrua os postes ídolos que foram levantados. Vai lá e destrua. Pegue um boi e vai lá, porque o boi ele serve para o sacrifício. E o Senhor está ordenando que Gideão vá e destrua o altar de Baal. O que significa isso para nós? De que Deus não vai agir antes que os altares que não são levantados para Ele sejam destruídos. Ou mais claramente dizendo, antes que os altares levantados a Baal ou a qualquer outro ídolo dessa terra seja destruído. Pastor, mas onde é que estão esses altares? Esses altares estão dentro de nós. E isso é ainda mais delicado, mais perigoso. Por quê? Nessa ocasião de Gideão, ele está dizendo assim: olha, vai lá na casa do teu pai e ali tem altar levantado. Tem um altar ali, existe uma imagem, existe uma estátua, existe um altar levantado para Baal. Então você vai destruir isso. O que é perigoso nos nossos dias é que os altares que são levantados, eles são invisíveis. Porque eles são levantados dentro de nós. Eu te falei aqui que nós somos o altar, nós levantamos altares, não mais altares de pedra, porque nós somos esse altar, nós somos esse sacrifício vivo. Então o perigo disso nos dias de hoje é que os altares são levantados dentro do nosso coração. E o Senhor, nós não podemos, humanamente falando, enxergar esses altares de forma visível, mas o Senhor que sonda o meu coração e o seu coração, Ele sabe exatamente quais são os altares que foram levantados aí dentro. Ele sabe quais são os altares que foram levantados dentro do meu coração. E o Senhor está dizendo assim: olha, você tem orado a mim, você tem clamado a mim, vocês estão vivendo dias como semelhante aos dias do passado, onde pestes e pragas e doenças assolavam a nação. Vocês estão vivendo dias de crise como ocorreu nos tempos passados. E eu quero te dizer o seguinte: a forma de nós combatermos isso, a forma de mudar esse cenário é quando os altares de Baal forem destruídos e o altar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel forem levantados na nação, forem levantados nas casas.
Porque, irmãos, antes mesmo da crise, da doença, da pandemia, do coronavírus aparecer na nação, ou nas nações da terra, antes mesmo de matar milhares de pessoas, e nós sentimos muito por isso, existiam outras crises que estavam escondidas dentro das casas, dentro das igrejas, dentro dos hospitais, dentro da política, dentro da economia, dentro de tantos setores da sociedade. E o Senhor está nos revelando quais são esses altares que precisam ser destruídos. A começar por onde? Por onde Ele nos confinou, por onde nós estamos confinados, dentro do nosso lar. É dentro da nossa casa que tudo começa. A sociedade, a política, o sistema financeiro, o sistema político, o sistema de saúde, seja lá o que for, é composto por pessoas que saíram de dentro das casas. Por que há corrupção lá fora? Porque a corrupção muito provavelmente começou dentro dos lares. Não estou generalizando, entenda bem. Nós sabemos que existem famílias de bem, que conduziram sacerdotes, homens de Deus, pais de família, decentes, justos, que construíram as suas famílias, que edificaram suas famílias dentro de um parâmetro extremamente firme, correto. Mas o sistema que é composto lá fora é composto por homens e mulheres que saíram de dentro das casas. Eu acredito que eu me fiz entender. A política é composta por pessoas. As escolas, as empresas, todos os sistemas são compostos por pessoas que saíram de dentro das casas. E eu quero te dizer uma coisa, nesses dias, Deus quer restaurar os altares dentro do nosso lar. E um deles é o altar da oração. Quanto tempo você não ora, quanto tempo você não fala com Deus, há quanto tempo você não se derrama na presença dEle, no seu quarto, com a porta fechada, sozinho com Ele. O Senhor está dizendo assim, olha, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, entre para o seu quarto, fecha a tua porta, eu que vejo em secreto vou te ver, vou te assistir, eu vou te contemplar e vou te abençoar. Então o Senhor tem interesse em restaurar esses altares. A ordem para Gideão é: Gideão, antes que eu lhe dê vitória sobre os seus inimigos, e eu poderia dizer isso para nós hoje, para mim, para você, antes que o Senhor nos dê vitória sobre os nossos inimigos e nos faça viver aquilo que Ele já nos prometeu, é necessário destruir os ídolos que estão dentro do nosso coração. É necessário destruir os altares que foram levantados a Baal dentro do nosso coração. Baal era considerado o deus da sexualidade, era considerado, adoração a Baal era feita por orgias, por sacrifício humano, adoração a Baal era feita por flagelo, por derramamento de sangue de pessoas, e isso se dá não a Deus, mas a demônios. Isso não era altar a Deus. E o Senhor está dizendo assim, olha, se você está sofrendo a este nível, reveja os seus altares, porque o altar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ele é feito através de oração. Quando eu me consagro a Deus, quando eu preparo o ambiente, ele se manifesta, ele responde. Aleluia. Se você está entendendo tudo aí, vai dando seu joinha. Quando Deus levanta Gideão, ele faz um trabalho ali na mente de Gideão, o convencendo, ressaltando o valor, ressaltando que ele era capaz. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Deus já tem revelado quem é você, o que você é capaz de fazer, o que a sua família é capaz de fazer, o que vocês são capazes de fazer como família. Deus já tem falado isso aqui. Deus tem nos presenteado com palavras extraordinárias nas nossas lives, e eu louvo a Deus por isso. Mas hoje é complemento daquilo que Deus já está nos falando. Eu vou fazer, eu vou realizar. O nosso Deus não mente na sua palavra, a palavra dele não volta vazia, sem antes cumprir o propósito. Mas ele está dizendo assim, olha, antes de nós prosseguirmos essa batalha, antes de vencermos os inimigos, eu quero que você destrua os altares que há dentro de você e estabeleça um altar a mim, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel.
Quando nós olhamos para a história de Elias, isso está em 2 Reis, capítulo 17, 18, 19, você vai conferindo aí. Não dá para ler tudo também, mas Elias, ele chama o povo, ele convoca o povo no desafio lá no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal, olha só, eram vários profetas, 450 profetas de Baal, estavam ali diante de Elias. Elias desafia aqueles profetas de Baal para provar que Baal não era Deus e que não tinha poder, que Baal não iria se manifestar ali. E tem muitas pessoas levantando altares a Baal, achando que vão viver uma vida plena, e você está enganado, porque somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel é capaz de nos proporcionar vida abundante. Então Elias vai para este embate, para esse desafio, ele chama o povo, ele diz assim, então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal é Deus, segui-o. Ele começa a confrontar o povo a respeito de Deus e a respeito de Baal. Ele estava chamando a atenção para aquele povo. Se você acredita que Baal é Deus, então segue. E se você acredita que Deus é Deus, então segue. O que você não pode ficar é achando que Deus faz e ora Deus não pode fazer, e que ora você deve recorrer àquilo que você acha que é correto e ora você deve recorrer a Deus. Não, Elias confronta o povo dizendo assim: olha, hoje você precisa tomar uma decisão. E é claro que o nosso conselho é: siga a Deus. Siga a Deus, porque Ele tem a vida abundante que nós precisamos. Siga a Deus, porque quem acende o fogo verdadeiro no nosso altar é o Senhor. Quem acende a chama verdadeira na nossa vida é o Senhor. O fogo a Baal é fogo estranho. O fogo a outros deuses é fogo estranho. Isso diante do altar, de um altar, Deus rejeita, Deus não aceita quando o fogo é estranho. Poderíamos usar outro exemplo aqui, mas acho que esse é o suficiente para esta noite. Mas olha só, Elias convoca o povo. Então, versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis diz assim, olha: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Olha só, aqui existia um altar para Deus, mas existia também pessoas que haviam erguido altares para Baal. O altar de Deus estava em ruínas. Elias chama o povo, ele pega 12 pedras e ele restaura, ele reedifica um altar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Olha só, antes de Deus dar a solução para o problema, que o povo estava ali clamando e pedindo a Deus chuva, porque a terra já estava 3 anos e meio sem chover. Deus primeiro pede um conserto. Deus diz assim: olha, eu vou dar aquilo que vocês precisam, eu vou derramar chuva novamente, mas é necessário restaurar o altar que está em ruínas. É necessário destruir o altar que foi levantado a Baal. E nessa ocasião foi erguido um altar a Deus, um altar a Baal. Foi colocado em ambos os altares o sacrifício, porém Baal não respondeu, porque ele não é Deus. E naquela ocasião somente uma resposta divina seria capaz de mudar aquele cenário. E nós muitas vezes nos encontramos em situações que somente uma resposta divina, não é o dinheiro, não é a fama, não é o cônjuge, não é os filhos, não são os filhos, não é bens. Tem situações que somente uma resposta de Deus, somente uma ação de Deus, e isso só vai acontecer quando o altar de Deus for novamente levantado e quando o altar a Baal for destruído. E esta é a proposta para você, para mim e para você esta noite. Nós precisamos destronar Baal, os ídolos do nosso coração. Irmãos, eu poderia falar de vários ídolos que são levantados. Nós não temos tempo para isso essa noite. Mas eu olho para essa palavra e eu vejo que ela não tem limites. Nós falaremos desse assunto e sobre outros altares posteriormente.
Mas muitas vezes nós vamos erguendo altares dentro do nosso coração. Grave bem uma frase que eu ouvi essa semana, que eu aprendi, e eu quero passar para você. Olha só. Estabelecer um altar é de fundamental importância, porque um altar estabelece um trono. Quando eu levanto um altar, eu estou estabelecendo um trono de adoração. E quando o trono é estabelecido, se estabelece o governo. Altar estabelece trono, trono estabelece governo. Entenda isso. Altar estabelece trono e trono estabelece governo. Quem está governando a sua vida? Para quem você está levantando o altar? Porque o altar estabelece um trono de governo. Então eu preciso olhar para dentro de mim e sondar para ver que tipo de altar que foi levantado. De orgulho, de soberba, de raiva, de falta de perdão, de ira, ou de um só altar, pode fluir tudo isso. Da falta de perdão, altar a ídolos dessa terra, confiança depositada no homem, é altar a alguém. Confiança depositada a um ídolo, também é erguer altar para um ídolo. E o altar que se é levantado, estabelece-se um trono de governo. Ou seja, se eu mantiver no altar que sou eu o ódio, a raiva, a ira, o rancor, a amargura, seja lá o que for, é isso que vai governar a minha vida. Agora, se eu estabelecer um altar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é Ele quem vai governar a minha vida, a sua vida. Então preste atenção, analise o seu coração, sonde o seu coração. Que altar que foi estabelecido aí? Os altares não são mais visíveis, como o de antigamente. E isso o torna ainda mais perigoso, porque os altares são estabelecidos dentro de nós. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos ver o que está dentro. Mas Deus, Ele sabe o que está dentro de nós. E hoje Ele quer que você destrua todo o altar que não foi erguido para Ele. E estabeleça um altar de oração, de adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Nós somos o altar, nós somos o sacrifício. Precisamos rever urgente os altares que há dentro de nós, destruir o que não for de Deus e erguer um altar ao Senhor, o Deus de Israel. E o Senhor vai responder como respondeu Elias. Elias orou ao Senhor depois de ter organizado o altar, de ter reconstruído o altar. A Bíblia diz assim, olha, Elias orando e dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Quando você destrói o altar de Baal, quando você envergonha os profetas de Baal, os profetas do caos, quando você envergonha aqueles que só profetizam coisas erradas, quando você envergonha aqueles que querem o seu mal, erguendo um altar a Deus, invocando a presença dEle, Ele se manifesta na sua direção. Então hoje nós iremos fazer isso através da oração, erguer um altar ao Senhor, e vamos orar neste altar, destruindo aquilo que está de errado dentro de nós e estabelecendo um altar de sacrifício e adoração. Elias orou e o fogo desceu. Gideão orou e Deus o respondeu, e milagres aconteceram. Ele foi livre das garras dos seus inimigos de uma forma que ele nunca imaginou. Ou seja, da forma quando você menos esperar,
você vai ver o livramento de Deus na sua vida e vai ver aqueles que estão à sua volta dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, pelos milagres que Deus vai estabelecer na sua vida. Amém? Eu coloquei aqui hoje, você não sei se está vendo, mas vai ver agora, eu coloquei aqui pedidos de oração, eu coloquei aqui o ato profético que nós fizemos no seminário Vida Abundante. Eu coloquei aqui nessa noite as cartas que foram escritas com os nomes e os pedidos, a oração de cada um de vocês, né? Nós fizemos isso a conferência profética foi o ano passado e as cartas foram no comecinho do ano. E então nós vamos interceder e orar por esses pedidos de oração. Queridos, Deus não mudou. A pandemia está mudando a gente. A pandemia está mudando algumas coisas em nós e Deus está aproveitando essa oportunidade para trabalhar no nosso coração. Mas a pandemia não mudou o coração de Deus. A crise mundial não gerou crise no céu. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo dono do ouro e da prata. Deus sabe cada um desses pedidos que foram feitos. E através da sua palavra, aleluia, Ele vai cumprir cada promessa que Ele liberou sobre a sua vida. Cada decreto que foi liberado sobre os seus pedidos de oração. O Senhor vai fazer acontecer. Acredite nisso. Por isso estabelecemos nessa noite este altar. Reerguemos o altar da oração. Essa questão é tão profunda, é tão séria, que os patriarcas faziam isso e Deus se manifestava nos altares. E hoje esses altares somos nós. E Deus continua se manifestando em nós. Então não ignore isso. Isso é um princípio da palavra. E ele deve ser cumprido, deve ser obedecido. Então reveja o altar de oração dentro do seu lar. Você sacerdote, você pai de família, mãe de família, vamos resgatar a oração dentro do nosso lar. Querido, este é o tempo que Deus está trabalhando dentro das casas. Deus não... Claro, muita coisa está acontecendo lá fora, mas os olhos de Deus estão voltados para a sua família. Permita que isso seja restaurado. Faça essa restauração, por favor. Una-se à sua família, ore com seu cônjuge, ore com seus filhos, ore individualmente, busque a Deus, volte a buscar a Deus, por favor, faça isso. A oração é o que nos sustenta. O altar da oração, ele é base espiritual para nós, ele nos sustenta. A oração move o braço de Deus, a oração é o meio que temos de falar com Ele. Vamos restaurar esse altar hoje, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero me ajoelhar aqui. Nós vamos ao som de Gerados no Altar. Eu quero orar com você junto com essa canção. É no altar que acendemos o fogo, que se acende o fogo de adoração a Deus. Oremos nessa noite. E ofereço meu sacrifício a ti. Ó Senhor, o pecado que me separava, e coloco diante da tua presença nesta hora, Deus. Deixa de existir. Para clamar a Ti, Senhor, em favor de cada um desses pedidos aqui, meu Pai. Aqui está, Senhor, o clamor da Tua igreja. Aqui está o pedido da Tua igreja. Senhor, nós levantamos um altar de oração a Ti, e o sacrifício somos nós. Senhor, é no altar que o fogo se acende de adoração, de oração. Senhor, e nós somos o sacrifício que nos apresentamos diante do Senhor nesta noite. Senhor, nos perdoe, meu Pai, por ignorar, Deus, aquilo que nos sustenta, por ignorar, Senhor, aquilo que nos mantém de pé, que é a oração, que é a comunhão contigo, meu Pai.
Nós oramos nesta hora, Senhor. Eu me uno a este pai de família, a esta mãe de família. Eu me uno agora, meu Deus, a este jovem, a esta criança. Eu me uno, Senhor, sobre cada pedido que foi feito diante do teu altar. E nós restabelecemos o altar da oração, o altar do clamor, porque nós acreditamos, meu Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ó Pai, por favor, ouve-nos, Senhor, ouve-nos, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus em Israel, para que a nação saiba que há Deus em Israel. Nós oramos nesta noite, nós acreditamos na Tua palavra, e que nesta noite seja destruído os altares que foram levantados a Baal, altares que foram levantados no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração. Ó Papai, por favor, Senhor, ouve a nossa oração nesta noite. Quebra, Senhor, Deus, que seja destruído agora todo altar maligno, todo altar levantado a Baal. Aleluia. Levante o altar ao Senhor, levante o altar ao Senhor, altar do seu sacrifício pessoal, altar da sua renúncia, altar da sua entrega. Aleluia. Senhor, atende-nos, Senhor, atende-nos, Senhor. Eis aqui, Senhor, os pedidos da tua igreja. O Senhor conhece cada um dos teus filhos, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, meu Deus. Que nós oramos nesta hora, crendo na tua palavra. Colocamos diante do teu altar esses pedidos, meu Deus. Eu coloco diante do teu altar esta família, Senhor. Este pai de família, esta mãe de família. Eu te coloco diante do teu altar este casal. Meu Deus, coloco diante do Senhor este jovem, esta criança. Oh meu Pai, visita esta casa agora. Deus, que os altares levantados a outros deuses, ou aos ídolos, ou Senhor, a nós mesmos, Senhor, seja destruído, meu Pai, nesta hora. Seja despedaçado os altares de Baal, Senhor, da prostituição, do sofrimento, da mentira, dos sacrifícios malignos, Pai. E que se estabeleça altar de louvor, de adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Restaura, Senhor, este altar que sou eu. Restaura este altar que é esta família, meu Pai. Oh, e do sacrifício sai o aroma suave para Deus, e o pecado estabelecido se transforma em perdão e comunhão. Aleluia. É no altar, Senhor, que nós nos encontramos agora. É prostrado aos teus pés. Senhor, visita a nação brasileira. Visita, Senhor, os governantes desta nação. Pai, tem misericórdia, meu Pai. Senhor, livra-nos desta crise maldita. Senhor, repreendo agora esta pandemia maligna, meu Pai. Senhor, guarda os nossos discípulos. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Guarda a nação, meu Pai. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Visita o teu povo nesta hora, Deus. Visita, Senhor, cada família que clama a Ti neste momento, Deus. Tem misericórdia, Jesus. Livra o Teu povo, Senhor. Livra o Teu povo. Senhor, a Tua palavra foi clara em nos revelar esta noite que antes da vitória contra os inimigos, Gideão destruiu o altar que foi levantado a Baal. Antes, meu Deus, de o Senhor responder Elias, Ele também organizou o altar, Ele reconstruiu o altar que estava em ruínas, e o altar de Baal foi envergonhado, meu Pai. Que possamos destruir os altares dentro de nós e permitir, Senhor, que o Teu altar seja erguido, para que um trono seja levantado e que o Senhor venha, Senhor, governar, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Ah, meu Deus, eu creio nesta palavra. Sei que o Senhor nos enviou esta palavra esta noite
Porque eu sei, Senhor, que muitos altares a Baal precisam ser destruídos. O altar do orgulho, da soberba, o altar, Senhor, da desconfiança, o altar, Senhor Jesus, da insubmissão, o altar, Senhor Jesus, aleluia, onde Satanás tem tirado proveito das vidas, das famílias, que seja destruído nesta noite pelo poder do nome de Jesus. E que se levante um altar de adoração, um altar de quebrantamento, o altar do arrependimento, o altar do perdão. Ah, Deus, porque quando o Senhor manifesta, Senhor, o teu poder, aleluia, o fogo se acende, nós voltamos à comunhão, nós voltamos, Senhor Jesus, à tua presença, nós voltamos a sentir a tua presença manifestada neste altar, meu Pai. É o que eu te peço nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, receba cada pedido, Senhor, aqui esta noite. Senhor, eu trago, Senhor Jesus, em lembrança cada pedido, Senhor, cada voto feito, Senhor, cada pedido, Senhor, de salvação, de libertação, de cura. Oh Pai, manifesta o teu poder na direção de cada pessoa, Deus. É o que eu te peço nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Eu finalizo aqui esse período de oração. Eu vou continuar orando aqui na minha casa, por você, pela sua família. Vou continuar intercedendo como tenho feito todos os dias. E você não precisa parar de orar porque essa live acabou. Você deve continuar buscando a Deus, porque somente Ele pode nos socorrer nos momentos difíceis da nossa vida, no momento em que a nação está enfrentando. Só Ele pode trazer respostas, só Ele pode trazer saídas, mostrar a saída. Aleluia, e nele nós encontramos todas essas coisas. Eu abençoo a sua casa, abençoo a sua família com toda sorte de bênção. Eu quero avisá-los que vou mandar ainda um vídeo, uma informação melhor, mas nós faremos a nossa Santa Ceia online, tá, queridos? Visando ainda um cuidado maior, por conta dessa flexibilização que ocorreu nesses dias. Então, claro, voltar para a igreja seria extraordinário. Eu estava querendo muito voltar, fazer nossas reuniões, mas eu acho que ainda não dá. Nós estamos numa área onde é considerada a terceira área com mais números de casos aqui, e nós estamos na divisa de tudo isso. Então, quero te convidar no próximo domingo às 18 horas. Quero que você prepare uma mesa para você e a sua família. Deus já tem trazido uma palavra ao meu coração. Gostaria que você preparasse o ambiente, preparasse a mesa da ceia do Senhor. E eu creio que Deus irá falar muito ao seu coração. E será uma noite extraordinária. Amém? Eu lamento muito, porque eu gostaria muito de estar com vocês, mas nós vamos ter cautela nesse tempo e eu creio que Deus irá nos honrar. Eu sei que você está muito afim de ir para a igreja, eu também estou, estamos morrendo de saudade de todos vocês, mas segura a onda aí que quando nós voltarmos será extraordinário estar juntos novamente, amém? Então no domingo às 18 horas estaremos juntos na ceia do Senhor. Levante altares de adoração a Deus, reerga o teu altar de oração, volte a se relacionar com Deus através da oração, e você vai ver quanta coisa boa vai acontecer na sua vida. Deus te abençoe, igreja, Deus te abençoe, amigos, discípulos amados, amo vocês, beijo no seu coração e até domingo.